Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses 1, de 3 a 10. Quais são as certezas que nós temos em Cristo? É exatamente isso que eu quero falar, aquilo que der para falar nesse tempo. Filipenses 1, de 3 a 10, eu vou fazer a leitura bíblica. Filipenses 1, os versículos 3 a 10, que dizem assim. Leio na versão século 21. Acompanhe-me com a sua. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paro aqui. As plenas certezas que nós temos em Cristo. Curioso falar de certeza numa era, em dias de incertezas. Hoje, todos os valores morais estão sendo questionados. E não poucas vezes, você fazendo o que é certo, tem a sensação, olhando para a nossa sociedade, de que está fazendo a coisa errada. Uma jovem, certa vez, me procurou perguntando, e ela estava sendo sincera, e ela dizia o seguinte: pastor, há alguma coisa errada comigo em namorar sem querer ter sexo antes do casamento? Há alguma coisa errada nisso? Rapazes e moças, por exemplo, crentes em Cristo, parecem estar errados por terem convicções morais certas e manterem a pureza moral. Nós vivemos dias em que não há absolutos, não há verdades eternas. Você tem a sua verdade e eu a minha. São os nossos tempos. Como é que nós conseguimos viver dias assim? A verdade é a verdade se você acha que ela é a verdade. Isso se chama relativismo. A verdade está dentro de você, isso se chama subjetivismo. E cada um tem a sua verdade, isso se chama pluralismo. Então, não poucas vezes nós ficamos em dúvida. Nós, diante dos problemas, ficamos nos perguntando: o que é certo, o que eu devo crer? Será possível ter convicções? É possível estar certo em alguma coisa? Certo de alguma coisa? Pode-se afirmar hoje, não, isso aqui é verdadeiro? Irmãos, mas esse texto nos chama a atenção por algo claro na palavra de Deus e na concepção bíblica. E no versículo 6, Paulo diz assim: e eu estou certo disto. Há uma versão que diz assim: eu estou plenamente certo. Há uma convicção, há uma certeza absoluta. Em outras palavras, nós, na nossa vida espiritual,
nós precisamos ter certezas. Certezas de coisas que nunca mudam, nunca variam. São convicções que nos sustentam. Por isso o apóstolo Paulo afirma: estou plenamente certo, estou certo disso. E um dos grandes problemas dos seguidores de Cristo é a dificuldade em ter valores claros em suas mentes. As pessoas já não sabem muito bem no que creem. Cristãos evangélicos que não sabem o que creem. Então, na primeira crise que eles enfrentam, porque as suas convicções não estão estabelecidas, facilmente entram em desespero, facilmente entram em crise, parecem órfãos e não filhos amados de Deus. Será que nós podemos ter certezas? E se a palavra de Deus não for suficiente para nós, se não é inspirada e inerrante, onde nós poderemos colocar a nossa confiança? Se nós não podemos confiar naquilo que Deus diz, nós vamos confiar em quem? Nós vamos confiar em quê? Vá confiar na sociedade? Mas é interessante que o escritor aos Hebreus, ele fala da importância de nós termos princípios básicos claros na nossa mente. E ele diz assim, olha o que ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Isso está em Hebreus 5, de 11 a 14. Nós ficamos tanto no beabá da fé cristã, que nós nem assimilamos os princípios elementares dos oráculos de Deus. Essa é a diferença. Nós, às vezes, gostamos muito de eventos. Então, viemos para muitas programações na igreja, mas quase nunca dedicamos nosso tempo ao discipulado. E é no discipulado, quando nós vamos estudar a Bíblia, em que nós aprendemos da palavra, é que nós crescemos. É quando nós somos discipulados pela palavra que começam a surgir transformações no nosso coração, porque a nossa maneira de pensar e agir começam a ser moldados pela palavra de Deus. Por isso esses fundamentos são essenciais. E é por isso que nós precisamos ter certezas. Eu estava olhando um grupo de jogadores de vôlei. E eu estava vendo, observando que facilidade que eles tinham para levantar a bola. Você já jogou vôlei? Já jogou vôlei? Pode ser que eu esteja falando aí no passado. Você se lembra da maneira desajeitada como você levantava a bola? Eles levantam a bola, irmãos, com uma facilidade. Eu estava comentando isso com a pessoa ao meu lado. Eu fico fascinado como eles levantam a bola. Às vezes é o último toque que eles podem dar. E eles todos desajeitados jogam. E aquilo vai certinho no lugar. E a pessoa que estava me ouvindo falou assim, mas eles fizeram bem o fundamento. Eles treinaram o fundamento de levantar a bola. Nós queremos jogar bem vôlei sem ter esse fundamento. Você tem que treinar para ter o fundamento. E, irmãos, Paulo afirma, estou plenamente certo. De que ele estava certo? A primeira coisa que ele estava certo de que Deus completará a sua obra em mim. Diz assim no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E eu fiquei pensando que Deus não é político.
Deus não é político que faz obras e que nunca acabam. A sua estratégia não é de políticos corruptos que nunca completam os projetos e desperdiçam os recursos e o nosso dinheiro. Deus completa o que Ele começou. Quando recebemos a Cristo pela fé em nosso coração, o Espírito Santo passa a habitar em nós e Ele começa a fazer uma obra de santificação na nossa vida. O Espírito Santo vai tirando as marcas daquela velha pessoa do nosso coração, aquelas velhas manias, aqueles velhos valores, e Ele vai transformando, e Ele vai mudando, e Ele deseja realizar uma obra nova, e Ele começa a trabalhar para nos tornarmos pessoas justas. Ele tem o desejo de fazer com que sejamos pessoas vivendo em retidão diante de Deus e dos homens. A nossa carne é muito forte, nós temos desejos arraigados dentro do nosso ser, mas Deus vai trabalhando isso e Ele tem objetivos claros e trabalha com prazos certos. Deus vai trabalhando até nos completar até o dia de Cristo. Antes da nossa morte, Ele termina a obra que Ele veio construir no nosso coração. Eu gosto disso, porque se você está lembrado, o autor aos Hebreus diz assim: olhando para Jesus, autor e... Jesus é o autor da nossa fé. Ele inicia o processo de salvação, mas é o consumador. É Ele que leva a nossa salvação a bom termo, até o final. E essa doutrina é chamada perseverança dos santos. É uma das doutrinas da nossa fé. Mas alguém disse que nós deveríamos chamá-la de perseverança de Deus, porque é Ele quem persevera em nós, no seu cuidado, e nos mantém nos caminhos de Deus, e nos mantém nos caminhos dos céus. É Ele, pelo Espírito Santo, que nos dá a garantia da nossa salvação. Efésios 1:13 diz assim: fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E há duas figuras aqui. Diz que nós fomos selados. O que é esse selo? Antigamente, os reis enviavam cartas para as suas províncias e pegavam o seu anel, e o seu anel era um selo também, e eles então fechavam a carta com aquele selo. Assim eles fechavam a correspondência, e aquelas cartas não podiam ser violadas. Ninguém, a não ser o destinatário, podia abri-lo. Ninguém podia romper aquele selo, porque ali estava a marca do rei. E a Bíblia diz que a marca da presença do Rei dos Reis na nossa vida é o selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós. Foi isso que o Espírito Santo fez quando nós fomos regenerados. Mas Paulo ainda dá uma outra figura, que nós somos, o Espírito Santo é o penhor. Alguns bancos ainda hoje recebem joias e bens como garantia de que o dinheiro que eles nos emprestaram será pago. Aí você vai lá, pega as suas joias e leva as joias, eles avaliam as joias e lhe dão o dinheiro correspondente. Ela fica lá como garantia. Garantia de que você vai pagar aquilo que foi emprestado. Muito bem, se forem outros bens, que não joias, eles serão penhorados. É como se um bem alienado, ele não pode passar para mãos de terceiros, porque ele está preso ali, preso judicialmente. A Bíblia diz que nós estamos também penhorados diante de Deus.
há uma garantia da nossa salvação. Qual é essa garantia? O Espírito Santo. É o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança até o dia do resgate de sua propriedade. Então nós precisamos estar certo disso. Você é de Jesus? Você já abriu seu coração para Jesus? Jesus já entrou na sua vida? Jesus é seu Senhor, é seu Salvador? Se Ele começou essa obra na sua vida, Ele não vai abandoná-la pelo meio. Você precisa estar certo de que você está garantido, porque Deus começou essa obra em Jesus Cristo, através do Espírito Santo na sua vida, e vai terminá-la e vai até o fim com ela. A garantia não é paraguaia. Quem nos garante é o Espírito Santo. Muito bem, irmãos, talvez todos nós pudéssemos dizer: tenha paciência comigo, eu ainda estou em construção. Um missionário nosso muito querido, ele tinha uma filha, e essa filha se sentiu vocacionada para missões. E ela foi para uma das nossas instituições aprender, se preparar para servir como missionária. E todo mundo falava para ela assim: poxa, mas você que é filha de missionário fez isso? Puxa, mas que decepção, você que é filha de missionária fez aquilo. E ela começou a ser cobrada acima dos outros só porque era filho de missionário. E ela começou a falar isso: mãe, é muito chato ser filho de missionário, porque eles estão colocando a fasquia lá no alto para mim, eu não posso errar nada, que eles dizem, mas você é filha de missionário. E a mãe mandou fazer uma camisa dizendo assim: tenha paciência, estou em construção. Tenha paciência com você. Você está sendo trabalhado por Deus. Ele começou a obra e vai acabá-lo. Irmãos, a conversão envolve algumas coisas. Primeiro, nós nos convertemos dos deuses falsos para o único Deus verdadeiro. Depois, Deus começa a trabalhar aquele ego nosso independente, aqueles desejos que nós temos que são nossos, projetos pessoais, ego nosso, para um ego rendido e submisso a Deus. Depois nós temos valores, prioridades, projetos pessoais, que Deus começa a transformar em projetos e valores do reino de Deus que se tornam mais importantes para a nossa vida do que os nossos próprios desejos pessoais. E Deus vai trabalhando nessas coisas e vai nos aperfeiçoando. Um pastor, ouvindo, disse assim: olha, Deus tem que trabalhar na minha vida financeira. E ele chegou à conclusão que o último lugar que Deus trabalha é no meu dinheiro. E disse que o dinheiro é o último a se converter, mas o primeiro a se esfriar. A característica de uma pessoa convertida não é que essa pessoa não peca, mas que ela não tem mais alegria em viver no pecado. O pecado para um crente traz tristeza. Aquilo que nós fazíamos tranquilamente, com a maior alegria antes de sermos de Jesus, convertidos a Jesus, o Espírito Santo nos convence que aquilo é pecado, não temos mais alegria naquilo. Nesse processo de conversão, muitas vezes nós vamos para frente e às vezes regredimos um pouco. Mas ainda assim, Deus vai nos trabalhando e nós vamos avançando. Muitas vezes tropeçamos em velhos hábitos, mas nos voltamos para a cruz, pedimos a graça de Deus, vai renovando Deus continuamente o nosso ser,
Por essa razão, o apóstolo Paulo diz: eu tenho plena certeza, e eu me lembrei do que Martin Luther King Jr. disse. Martin Luther King, aquele pastor batista, prêmio Nobel da Paz, nos anos 60, ele disse assim: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, e ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Obra de Deus. E nós precisamos estar certo disso. Aquele que começou a boa obra em você, vai trabalhar em você até o dia de Cristo. A segunda coisa, e eu tenho que encurtar muita coisa. Segunda convicção plena de Paulo, somos participantes da graça de Deus. E essa é a primeira coisa que nós precisamos estar certos. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Olha a última frase. Pois todos sois participantes da graça comigo. A graça de Deus nos alcançou você e trouxe você para Cristo. Trouxe você para Jesus, trouxe você para Deus. Alcançou você individualmente, mas alcançou-nos comunitariamente. Eu estava num lugar, você em outro, eu vivia num tempo, você no outro, e a mensagem do Evangelho tocou o seu coração e alcançou o seu coração. Fez isso comigo também, e nós estamos aqui juntos agora em comunidade. Há tanta coisa que eu podia falar sobre isso, mas engraçado, eu anotei tantas coisas e hoje eu fiquei pensando que o apóstolo Paulo, ele fala disso, que a graça de Deus começa na nossa salvação. Pela graça sois salvos, não por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus fez tudo isso absolutamente, gratuitamente na minha vida. E eu estou certo disso, né? Mas, irmãos, Paulo tem essa certeza porque ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É o triunfo da graça em nós. A graça de Cristo alcançou-nos. Mas sabe, tudo que acontece conosco de bom é manifestação da graça de Deus. Uma vez, uma família estava passando momentos muito difíceis, terríveis. E eles não sabiam o que fazer, então procuraram um pastor. Achavam aquele pastor sábio, e então abriram o coração para aquele pastor. E aquele pastor usado por Deus deu um conselho muito útil para aquela família. E aquele conselho foi tão bom, eles colocaram em prática aquele conselho e viram o agir de Deus naquela situação. E eles ficaram tão agradecidos por aquele pastor ter dado aquele conselho que voltaram lá e falaram assim: pastor, nós viemos aqui agradecer. Aquilo que o Senhor falou para nós foi uma grande bênção. E nós colocamos em prática e tudo deu certo. E Deus resolveu aquela situação. E o pastor, vocês estão agradecendo a pessoa errada. Porque se foi bom, se abençoou vocês, não veio de mim, veio de Deus. A glória tem que ser dada a Deus. Deus foi gracioso comigo me usando. Mas não fui eu. Se foi bom, foi de Deus. E aí eu fico pensando, irmãos, aqueles crentes em Corinto, você se lembra? Eles estavam divididos por causa de pastores. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Os outros se sentiam mais espirituais. Não, nós somos a de Jesus. E aí Paulo ouve que eles estão se dividindo por causa de liderança, e Paulo diz assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei,
Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E aí, ele não está dizendo que Deus não o usou. Ele não está dizendo que Deus, na sua infinita graça, não usou os seus conhecimentos e nada disso. E ele não está se desvalorizando, mas ele está dando glória a quem merece glória. Ele está dizendo, olha, eu sei que Deus usa os recursos que Ele nos dá. Nós desenvolvemos esses recursos, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá oportunidades, Ele nos dá inúmeras situações e nós vamos entrando. Mas não há nada que nós venhamos a dar que não tenhamos recebido de Deus. Ele diz isso no mesmo capítulo 3. Tudo que nós damos foi que recebemos de Deus. Então toda a graça é dada a Deus e toda a glória é dada a Deus. Até mesmo quando Deus usa aquilo pelo qual nós nos esforçamos. Eu acho que isso é muito importante, é o triunfo da graça. Ele nos atraiu a Ele e agora o Espírito Santo vai agindo com graça na nossa vida. Deus vai agindo com graça na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E vai agindo com graça na nossa comunidade, na nossa igreja, em coisas que nós fazemos. E Deus vai sendo exaltado. Esteja certo disso. Deus salvou você pela graça e agora quer usar a sua vida pela graça. Terceira verdade que Paulo diz que nós precisamos estar certo é que o Evangelho sempre impacta os nossos afetos. Deixa eu traduzir isso numa linguagem que você vai entender, porque eu tenho que acabar. O Evangelho tem que fazer você uma pessoa melhor nos seus relacionamentos. Se você se diz crente e você continua sendo um sujeito difícil, Deus ainda tem que trabalhar muito no seu ser. O Evangelho deve nos fazer pessoas melhores, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O Evangelho tem capacidade de mexer na maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Paulo diz que sente saudade daqueles crentes, mas ele ora para que o amor deles aumente mais e mais uns pelos outros. São palavras que ele diz. Você se lembra daquela oração que o apóstolo Paulo fez lá no final da carta aos Coríntios? Ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Sabe o que é isso? Saúdem uns aos outros com beijinho. Está lá, dentro daquela cultura, né? Paulo recomenda que os irmãos beijem uns aos outros. Essa era a forma cultural entendida naquela cultura, estou enfatizando a cultura deles se saudarem. Lembra-se os crentes do leste europeu, eles se saúdam beijando uns aos outros, não só os crentes, os não crentes também. Mas qual é o princípio que está aqui? No corpo de Cristo, que é a igreja, não há lugar para frieza e indiferença. É como se Paulo estivesse se dizendo o seguinte: é proibido ser frio. Você é crente em Cristo, cheio da graça de Deus, é proibido ser frio, é proibido ser indiferente com o outro. Coração de quem é tocado pelo Evangelho é marcado pela disposição em acolher o outro, reconhecer o irmão. E nós vivemos dias difíceis, mas essa é a terceira verdade, tá?
essa é a terceira verdade. E um pastor, ele estava fazendo uma preleção para pastores numa convenção. Uma convenção cheia de pastores. E ele disse o seguinte: geralmente quando nós convidamos um pastor, nós queremos saber se ele é bom em teologia, se ele tem uma teologia bíblica, se ele é assim, conhece isso, conhece aquilo. Ele falou, mas que tal, em vez de pensarmos só nisso, nós pensássemos que os pastores que nós devemos convidar e acolher, que eles não sejam só escolhidos por serem teologicamente ortodoxos, mas pela maneira como eles se relacionam com as pessoas. A maneira como eles se relacionam com os crentes, pela afetividade deles, a maneira como ele trata a família dele, a maneira como ele trata os colegas dele, a maneira como ele trata os funcionários da igreja, a maneira como ele trata os incrédulos. E ele disse que houve um tempo de discussão e eles chegaram à conclusão de que se uma igreja resolvesse escolher um pastor pela sua afetividade, muitos convites seriam deixados de lado. Irmãos, três coisas, três verdades que a Bíblia diz que nós não podemos nos esquecer. Deus completará a sua obra em nós. Somos participantes da graça de Deus e o Evangelho tem de impactar os nossos afetos. São três verdades que eu queria que você guardasse no seu coração e deixasse Jesus trabalhar em sua vida para que você se torne cada vez melhor. E à medida em que você for melhor, que eu for melhor nessas três áreas, com a compreensão melhor, submissão maior, nossa igreja estará muito melhor.